DC, um universo de heróis lendários, histórias épicas e uma montanha de promessas esquecidas. Por que a Warner lança ganchos gigantescos para no fim abandonar tudo? Será que a pressa em colocar filmes no VOD mata a chance de construir algo grande? Por que, Sr. Wayne? Gosto de fazer amigos. E o que afinal aconteceu com a tão sonhada coerência? Fique até o final, porque o que a DC fez com esses momentos pode te surpreender ou te frustrar ainda mais. O legado da primeira tentativa. A DC nos cinemas é uma história de inícios e recomeços. E alguns dos primeiros grandes "e se" vieram lá atrás. Lanterna Verde, 2011. A traição de Sinestro. A promessa, quem assistiu Lanterna Verde de 2011, aguentando o CGI questionável, viu a cena pós-créditos. Sinestro, o mentor de Hal Jordan vestindo o anel amarelo do medo. Era a virada clássica dos quadrinhos, preparando o terreno para um vilão icônico. Mas o filme foi um desastre de bilheteria e crítica. A sequência, claro, foi cancelada. E com ela, a promessa de ver tal Sinestro se tornar o tirano que conhecemos. Um baita gancho que virou pó antes mesmo de ser desenvolvido. Batman vs Superman, 2016. O aviso de Lex Luthor. Anos depois, em Batman vs Superman, temos o Lex Luthor de Jesse Eisenberg, careca e insano, avisando Bruce Wayne sobre "ele está vindo". O recado era claro: Darkseid e Apokolips estavam a caminho. Essa ameaça cósmica era para ser a espinha dorsal do universo. Embora Darkseid tenha aparecido no Snyder Cut, a figura manipuladora e calculista de Lex, que tanto alertou, nunca teve seu papel estratégico plenamente explorado nos filmes seguintes. Ele virou um coadjuvante menor, longe do gênio do mal que se insinuava. Esquadrão Suicida, 2016. Bruce Wayne e Amanda Waller. E no Esquadrão Suicida de 2016, uma cena pós-créditos mostra Bruce Wayne chantageando Amanda Waller. Uma tensão palpável, a promessa de um Batman ativo nos bastidores, investigando o submundo governamental. Isso sugeria uma dinâmica complexa entre os dois. Um jogo de gato e rato. Mas essa trama não se desenvolveu. Bruce estava mais preocupado em juntar a Liga. Mais um fio que ficou solto, sem a devida costura. A saga Snyder e os milhares de IC. Mas foi com o Snyder Cut que a DC nos cinemas elevou o conceito de gancho abandonado a um novo patamar. Uma saga inteira foi planejada, e cada cena era um convite a um futuro que jamais veríamos. Liga da Justiça, Snyder Cut, Lex Luthor e Exterminador. A cena final. Lex Luthor recruta o Exterminador, Slade Wilson, para formar uma Liga de Vilões. Um prelúdio para a Legião do Mal, um confronto épico com a Liga da Justiça. Este era, talvez, o gancho mais direto para a sequência da Liga. Mas com o desmantelamento do Snyderverse, essa Liga de Vilões nunca foi sequer escalada. Uma ideia brilhante, condenada ao limbo criativo. Liga da Justiça, Snyder Cut, o mundo pós-apocalíptico de Nightmare. E as visões de Nightmare? Batman, Flash, Coringa, Mera, em um mundo destruído, com Darkseid no comando. Um futuro distópico que era o cerne de toda a saga do Snyderverse. Um objetivo a ser evitado ou enfrentado. O Snyder Cut era apenas o segundo capítulo de uma saga de 5. Todo esse enredo, essa guerra contra Darkseid, a queda do Superman, tudo foi jogado fora. O público viu, se emocionou, mas a jornada terminou ali. Liga da Justiça, Snyder Cut. O Caçador de Marte, John Jones. O Caçador de Marte, finalmente revelando sua identidade a Bruce Wayne e oferecendo ajuda. Um dos membros fundadores da Liga, introduzido com a promessa de um papel maior. Um personagem clássico da DC, com um potencial narrativo gigante, surgindo do nada para sumir no nada. Mais uma peça importante de um quebra-cabeça que jamais seria montado, vítima da mudança de direção estratégica da Warner. VOD e o fim de uma era. Mas a confusão não parou por aí. Mesmo com as águas do Snyderverse tumultuadas, a Warner continuou plantando sementes que não floresceram. E a gente se pergunta: será que a pressa de jogar os filmes em VOD para retorno rápido contribuiu para essa falta de compromisso com o futuro? Por que prometer se não há intenção de cumprir a longo prazo? Shazam,
2019. Dr. Sivana e o Sr. Cérebro. Shazam nos deu uma cena pós-créditos hilária e sinistra. O Dr. Sivana encontrando o Sr. Cérebro, a lagarta alienígena falante, planejando formar a Sociedade Monstro do Mal. Um gancho perfeito para a sequência. Em Shazam. Fúria dos Deuses. Onde estava o Sr. Cérebro? Desaparecido. O gancho foi completamente ignorado, substituído por outra trama. Mais uma prova de que nem mesmo os filmes mais leves escapavam da descontinuidade. Mulher Maravilha 1984, 2020. A Lenda de Asteria. Mulher Maravilha 1984 trouxe Lynda Carter, a Mulher Maravilha original, como Asteria, a lendária amazona da armadura dourada. Uma conexão linda com o passado e um potencial para explorar a mitologia amazona. Com o cancelamento de Mulher Maravilha 3 e o reboot, a aparição de Asteria se torna apenas um aceno nostálgico, sem qualquer relevância para o futuro do universo. Adão Negro, 2022. O retorno de Superman, Henry Cavill. Nenhuma cena pós-créditos gerou tanto frenesi quanto o retorno de Henry Cavill como Superman, confrontando Adão Negro. Era a esperança de ver os dois titãs em rota de colisão. O recomeço de uma era para o Homem de Aço. Durou poucas semanas. A promessa foi desfeita em um piscar de olhos com a chegada de James Gunn e Peter Safran, e a decisão de um reboot completo. Foi o auge e o fim de uma era para Cavill no papel. The Flash, 2023. O Batman de George Clooney. E para encerrar essa era de confusões, The Flash nos deu um Bruce Wayne diferente no final. George Clooney. Uma surpresa do multiverso. Um aceno divertido, mas, com o reboot, a aparição de Clooney se tornou o último grande "e se" da antiga DC. Um final abrupto para uma linha do tempo que nunca soube para onde estava indo. Aquaman e o Reino Perdido, 2023. Orm e a Barata. E, para fechar com chave de ouro, Aquaman e o Reino Perdido nos deu Orm, o meio-irmão do Aquaman, provando os prazeres do mundo da superfície comendo uma barata. Uma cena que tentou ser cômica, mas no contexto de tantos ganchos e promessas, pareceu apenas mais um ponto final bizarro para uma era. Essa cena, em si, não prometia um futuro grandioso, mas serviu como o último suspiro de um universo que se encerrou com mais risadas nervosas do que expectativa. Essas são apenas algumas das promessas que a DC nos cinemas nos fez, e por diversos motivos, mudanças de gestão, fracassos de bilheteria, ou talvez uma visão de curto prazo priorizando o VOD em vez da construção sólida de um universo, acabaram no esquecimento. Agora, a bola está com James Gunn e o novo DCU. Será que ele vai aprender com esses erros? Será que teremos, finalmente, a consistência e o respeito pelos ganchos que o universo DC merece? E você? Qual dessas promessas te deixou mais frustrado? Qual dessas histórias você gostaria muito de ter visto? Deixe sua opinião e suas teorias nos comentários. Se você gostou dessa análise, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais conteúdo sobre heróis e compartilhar com seus amigos fãs da DC. Até a próxima e que a força de vontade esteja com vocês.